Vamos estar meditando a palavra em Mateus, o capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus 5, o verso 14 até o 16. Mateus, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 16. Diz assim a palavra: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém. Queridos, hoje em dia nós vemos como que as redes sociais, a exibição, da imagem do ser humano tem sido buscado por tantas pessoas. As pessoas querem se divulgar, as pessoas querem ficar famosas, e hoje é normal isso, no nosso contexto ao qual vivemos, a ideia de ficar famoso. E hoje parece que está mais fácil. Hoje, com uma onda de vídeos pequenos, curtos, com pouco conteúdo, mas um conteúdo que impacta, um conteúdo que chama atenção, a pessoa às vezes fica famosa do dia para a noite no mundo inteiro, dependendo do vídeo que ele produziu. E muitas ovelhas de Cristo, o rebanho de Cristo, têm se preocupado com isso também. Preocupado ali em talvez fazer algo para ficar famoso. E falando em ovelha, eu queria lembrar aqui um fato recente. Eu não sei se os irmãos vão lembrar aqui ou se receberam, uma ovelha que ficou recentemente famosa no mundo inteiro. Essa ovelha animal de fato, não era uma pessoa, ela foi encontrada perdida depois de 5 anos e com uma pelagem, a sua lã, por não ter sido tosada durante esses 5 anos, ficou enorme e apareceu ali a imagem dessa ovelha no mundo inteiro. Uma ovelha, mas com muita lã, tinha 35 quilos de lã. Aquela ovelha ali, perdida, que não tosava há muito tempo. Talvez você tenha visto isso na internet. Se você não viu, depois você me fala, eu te mando a imagem dessa ovelha. Pasmem, muitas ovelhas de Cristo querem seguir o mesmo exemplo dessa ovelha. Muitas ovelhas de Cristo são tentadas, em meio a essa pandemia, a afastar-se do rebanho, ficar perdida no mato da vida, ficar perdida aí nos arraiais que não é o rebanho de Deus, longe da igreja, e com isso a sua lã vai crescendo, ele vai ficando mal cuidada, vai criando ali um aspecto de uma ovelha abandonada. E nós precisamos ter o cuidado de não seguirmos esse mesmo exemplo, de ovelhas desgarradas do rebanho. Ainda que haja pandemia, como nós estamos fazendo aqui agora, temos que ter os cuidados e começamos então a sermos forçados a aprender a trabalhar com novas mídias, como você que está me acompanhando em casa, que você possa valorizar isso também. Apesar de você não estar aqui no templo, a palavra de Deus está chegando ao seu coração. E isso é importante, você está ligado à igreja, ligado às coisas de Deus, servindo ao Senhor. Às vezes mudam as formas de servir o Senhor, as necessidades. Hoje, eu louvo a Deus, nós recentemente recebemos como bênção para a nossa igreja o evangelista James, que ele está nos ajudando com esse processo técnico. Nós voltamos a transmitir pelo YouTube,
né, até com as letras ali separadas e tal, mas é assim, o mundo vai acontecendo, as transformações vão ocorrendo, e o fato é, a igreja sempre vai precisar de servos, né, para servir em diversos serviços. Nós não podemos nos afastar de estar no rebanho de Deus, não sermos ovelhas fujonas. E meditando na palavra de Jesus, eu gostaria de estar aqui entendendo com os irmãos como é importante fazermos parte de uma igreja genuinamente de Cristo, né, aonde se prega o Evangelho. E baseado nessa palavra, nesse texto que nós lemos, eu queria fazer aqui algumas considerações sobre o texto. Primeiro, quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? Jesus responde aqui de forma muito clara, no versículo 14: vós sois a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. Vós, você, né, fazendo parte da igreja, você é, juntamente com os demais irmãos, a luz do mundo. Foi o que Jesus disse. A igreja é a luz deste mundo. Quem não está ligado a Cristo está em trevas. Então, a única forma de ser luz no mundo é estar ligado a Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo aqui nesse mundo. Queria fazer uma parábola aqui, dizer uma parábola a respeito da luz, né? Essa comparação. O que seria a luz em relação à igreja, em Cristo, né? Eu posso comparar a luz da igreja como a lua. A igreja é como a lua nesse mundo. O mundo, ele passa pela sua noite. Que noite é essa? Aonde as pessoas estão ignorantes da palavra de Deus. As pessoas estão distantes das verdades de Deus, do Evangelho, né? E andam preocupadas, desnorteadas, sem saber para onde estão indo. E diante da noite, desse tempo de trevas, a igreja é para o mundo como a lua, né? O que a lua faz à noite? Ela reflete uma claridade. Quando a lua está cheia, à noite você consegue andar com mais segurança, enxergar as coisas ali, porque a lua ilumina ali à noite, né? Mas a luz da lua é própria da lua? Não é. Nós sabemos que o que nós estamos vendo é o lado onde é dia na lua. E como a luz do sol bate sobre a lua e reflete sobre o lado da noite da terra, assim Cristo é o nosso sol. A verdade é, Jesus é a luz genuína. E nós somos essa lua, a qual, batendo a luz de Cristo em nós refletimos para aqueles que estão em trevas. Por isso, podemos considerar aqui a igreja como luz do mundo. Não como a luz que tem luz em si própria, mas como uma luz refletida de Jesus. Aprendemos de Jesus, somos iluminados por Jesus, e assim refletimos a luz de Jesus ao mundo. Por isso, Jesus nos chama a luz desse mundo. Lá em Isaías, o capítulo 60, verso 2, diz assim: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Esse texto de Isaías fala claramente sobre isso que eu acabei de falar. É a glória do Senhor, é a luz do Senhor que reflete sobre nós. Quando nós aprendemos o Evangelho, vivemos o Evangelho, queremos imitar a Cristo, imitar as palavras de Cristo, as ações de Cristo, as atitudes de Cristo, é assim nós refletimos Cristo ao mundo. Deus sobre nós. Em João 12, 46, Jesus ainda diz: eu vim como luz para esse mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Como que o ser humano pode viver sem estar nas trevas? Como que o ser humano pode ter iluminação? Olhando para Cristo, sendo iluminado por Cristo. Jesus está aqui conosco hoje, fisicamente? Não está, está espiritualmente. A sua palavra está aqui, o seu ensino está aqui, o seu evangelho está aqui.
Então, quando nós absorvemos essa presença de Deus e nós refletimos isso, as pessoas enxergam a luz de Deus. Por isso, precisamos entender que Cristo é a luz do mundo e nós, como igreja, devemos refletir a luz aos que estão em trevas. A função de ser luz no mundo é da igreja. Nós não podemos esperar isso de outro lugar. Não vai ser da política, não vai ser da ciência, não vai ser na escola, não vai ser em outros lugares. A luz que fala sobre verdades espirituais é a igreja. Ainda que você possa estar no hospital, no colégio, ou fazendo qualquer outra profissão, quando que você vai refletir a luz de Cristo? É quando você viver ali o Evangelho. Então, o papel de refletir a luz não é de outra entidade, senão da igreja. É o nosso papel, refletir a luz de Jesus Cristo. E nós somos chamados para isso. A importância da igreja não é a sua grandiosidade como instituição. Não é o tamanho da igreja que a torna relevante no reino dos céus. O que torna a igreja relevante no reino dos céus é se a luz de Jesus está sendo refletida através dela. Podemos ter uma igreja com muitas pessoas, mas que não refletem nada a luz de Jesus. Não resolve. É uma igreja irrelevante. Podemos ter uma igreja menor, onde os crentes, os membros dessa igreja, são comprometidos com Jesus, querem ter uma vida transformada por Jesus, e aonde vão, essa luz brilha. Aí sim, essa igreja se torna relevante. Então a relevância não é o tamanho da igreja, mas o quanto cada membro quer refletir a luz do Senhor Jesus. Isso é a relevância da igreja. Em João, capítulo 3, verso 19, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O mundo está em trevas. E quando levamos a luz de Deus, aqueles que estão acostumados às trevas e amam as trevas, amam as injustiças, amam a forma pecaminosa de agir, de forma que eles fogem de Deus. Como diz aqui, eles fogem da luz. Mas, ainda que ocorra isso, a igreja não pode deixar de ser luz. Eu lembro que quando eu converti ao Evangelho, eu tinha alguns amigos e andava com eles no ritmo deles, em bebedeira, em outras coisas más que eu não devia praticar. E quando eu conheci Jesus, aquilo ali já não me chamava atenção. Eu já não queria estar com eles no meio da bebedeira e em outras coisas erradas. Então, nas coisas erradas eu não estava com eles, mas amizade com eles eu tinha, como amigos, eram pessoas há muito tempo conhecidas minha, né? Só que o que foi acontecendo? Eles foram se afastando de mim, porque eu não andava mais no mesmo ritmo de coisas erradas que eles estavam andando. Ou seja, o que nós precisamos aprender? A igreja é a luz de Cristo. O mundo muitas vezes se afasta da luz, mas nós não podemos deixar de ser luz. Devemos agradar ao Cristo que nos salvou, a Deus que nos cuida, ao Deus que nos ama. Que cada dia a nossa igreja, ela se fortaleça e ame a Jesus Cristo e ame também refletir a luz de Jesus. A segunda reflexão, o segundo item que eu queria atentar com os irmãos é: aonde deve ser colocada a luz do mundo? Em que lugar deve ser colocada essa luz do mundo? Jesus responde, verso 14 e 15: não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Então, o lugar de colocar a luz é aonde ela possa oferecer o seu brilho ao mundo, onde outras pessoas possam enxergar essa luz, ser vista, Cristo ser visto através da igreja.
E Jesus, ao expressar, né, sobre essa posição a qual a igreja é colocada, né, para brilhar a luz dele, ele usa aqui dois exemplos. O primeiro, da cidade edificada sobre o monte, que é um exemplo de uma figura de segurança, uma fortaleza. Né? Quando nós construímos, quando se construía ali uma cidade, colocava-se os muros ao redor da cidade, e normalmente uma cidade construída nos montes, no alto, ela tinha vantagem militar sobre o inimigo. Porque aquele que vem de baixo, né, numa luta militar, ele vem em desvantagem. Quem está por cima tem vantagem em acertá-lo. Por isso a cidade era construída, né, nos montes, no alto, e com muros ao redor, né, e ali soldados vigiando ali as entradas da cidade, os muros ali. Então, aqui, quando Jesus ele fala sobre a cidade edificada do monte, ele mostra um lugar de segurança. A luz de Cristo nos conduz em segurança para a vida eterna. Não há segurança em outro lugar, senão na palavra de Deus. As pessoas precisam dessa segurança. Por que tantas pessoas estão aí desesperadas por causa de uma pandemia, né, da ameaça da morte? Porque elas não têm segurança. Ainda que nós, como cristãos, devemos ter postura prudente e sábia para não nos contaminar e nem contaminarmos outros, nós não precisamos ficar desesperados por causa da pandemia. Não é um motivo de desespero. Por quê? Porque a própria palavra de Deus nos ensina que, primeiro, que se morrermos, estaremos com Cristo. O nosso maior problema não é a morte, mas é o pecado. E Jesus já resolveu esse problema para nós. Quer dizer, então, que o Evangelho traz uma mensagem de segurança. E o mundo precisa, mais do que nunca, segurança no Senhor. E a igreja tem que anunciar isso. A igreja tem que mostrar isso. Jesus, ele nos fala que a luz nos conduz para a vida eterna, a segurança. E lá em João 12:35, diz assim: respondeu-lhe Jesus: andai por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Está vendo por que o mundo precisa da luz de Jesus? Não sabe para onde estão indo. Por isso tem que ter um terror danado da pandemia, o medo da morte. Não sabe para onde estão indo. A igreja, porém, olhando para o Evangelho, olhando para a luz de Cristo, sabe para onde está indo. Bom, irmãos, o Evangelho é a luz que nos conduz em segurança. E é como uma cidade fortificada sobre o monte, que fica também em destaque. Assim, o Evangelho da salvação deve estar em lugar de visibilidade no mundo. Ele é a esperança ao perdido. O mundo está indo para a perdição. E nós temos, como igreja do Senhor, o Evangelho, a mensagem da segurança para todos. Por isso Deus, né, Ele quer nos colocar em evidência. Como? Não é para aparecermos ou sermos famosos, mas para mostrarmos Cristo ao mundo. Então as provações, as circunstâncias do mundo, não é para que o povo de Deus fique tímido ou tenha medo. Não, pelo contrário, agora mais do que nunca, devemos dar o bom testemunho da nossa fé como igreja. Devemos buscar de Deus, diante de toda essa pandemia, como crente no Senhor, devo agir? Como deve ser a minha postura? E assim passar segurança àqueles que estão ao seu redor. E o outro exemplo que Jesus deu foi a luz colocada no velador. A candeia colocada no velador. A palavra de Deus nos ensina que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Quando chega a luz de Deus, as pessoas que estão em trevas, quando entendem a verdade, elas se entregam à verdade. Ninguém quer ser conduzido pela mentira. Assim foi comigo e assim foi com você. Quando nós conhecemos a verdade, tudo aquilo que nós vimos que estávamos enganados,
sinceramente enganados. Nós largamos mão para ir para aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a luz, é o Evangelho. E assim também vai acontecer com os perdidos. Por isso, Jesus usa aqui a luz que se coloca no alto para iluminar. A luz, a função é iluminar. E quando as pessoas são iluminadas, elas têm condições de tomar decisões acertadas. E assim é o papel da igreja. Ser um instrumento da propagação da luz de Deus. Eu acho interessante como que a nossa igreja, IPB, não é a única, tem outras denominações também sérias que pregam a palavra de Deus, mas como que a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, se preocupa em preparar os seus pregadores, né, para que possam ensinar corretamente o que diz o Evangelho, o que diz a Bíblia. Quando eu li o texto aqui pela primeira vez, sem um estudo, eu fiquei meio na dúvida. Mas como um pastor que passou pelo seminário, que aprendeu que tem que pesquisar e, né, descobrir, em vez de ficar na dúvida e falar bobagem, eu fui lá e fui pesquisar. Observe o texto aí, fala assim, ó, que a luz se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Eu fiquei pensando, alqueire? O que é alqueire, né? O que é isso? O que é alqueire? Aí eu fiquei pensando na minha mente de brasileiro, no nosso tempo aqui agora, falei, alqueire para mim é medida de terra, né? Mas como assim? Como entender? Pegar, né, uma luminária e colocar, né, uma extensão de terra. O que eu fui fazer? Fui lá pesquisar. O que significava essa palavra alqueire, de fato? Aí eu descobri o seguinte, que alqueire, ela é um vaso de medida para cereais de cerca de 13 quilos. Em outras palavras, no nosso popular, é um balde de medida. É um balde de medida o alqueire. Aí faz todo sentido. Jesus está dizendo o seguinte, você não acende uma candeia, uma luminária, e pega um balde e coloca sobre essa luminária. Você não faz isso. Para que fazer isso, né? Não tem sentido. Ou seja, o que eu quero dizer aqui do cuidado da igreja presbiteriana? Nós precisamos procurar, né, uma igreja, né, nós precisamos estar fortalecendo a nossa igreja com esse intuito de pregar a palavra de Deus, né, de forma clara, de forma fiel ao que o escritor bíblico está dizendo. E nós precisamos valorizar esse conhecimento, né, que nós carregamos, que Deus tem nos dado. Irmãos, a luz, essa é a função da igreja. Que aqui a nossa igreja seja uma igreja conhecida por propagar o verdadeiro evangelho. E o terceiro e último item desse texto que eu queria refletir com os irmãos, como a luz vai glorificar a Deus? Diz aí o verso 16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando a luz se torna vida, ela glorifica a Deus. O que nós estamos querendo dizer aqui? Que aprendemos o Evangelho e agora, como igreja do Senhor, nós somos desafiados a viver o Evangelho, a tornar a palavra aprendida em vida, em prática. É assim. E assim, quando nós praticamos o Evangelho de Cristo, Deus é glorificado. É assim que glorificamos a Deus, vivenciando o Evangelho, de forma simples e clara. Quando você perdoa, quando você ama, quando você é honesto, você está glorificando a Deus. É assim que Deus quer ser glorificado pelos seus filhos. Filhos que aprendem do Pai sobre a luz, sobre as verdades e vivenciam isso. Interessante que esse termo, essa expressão sobre candeia colocada no velador, ele ocorre 4 vezes nos evangelhos. São 4 vezes que você vai encontrar isso, tá? Nesse texto que nós acabamos de ler, e se você observar o texto anterior, a que Jesus usou essa expressão, ele vai falar das bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? Os discípulos de Jesus.
E como você sabe que eles são discípulos de Jesus? Lá nas bem-aventuranças falam que eles imitam a Cristo. Eles são humildes, eles aguardam o consolo de Deus, eles são mansos, anseiam por justiça, são misericordiosos, são limpos de coração, são pacificadores, são perseguidos por defenderem a verdade e a justiça e a Cristo. Ou seja, bem-aventurado é quem vivencia o Evangelho. Em outro texto, lá em Marcos 4, de 14 a 20, que também cita a candeia, no contexto ali, Jesus antes vai falar sobre a parábola do semeador, enfatizando que o solo fértil é aquele onde a semente ela cai e ela produz fruto. Ou seja, a pessoa aprende a palavra e a pessoa pratica a palavra. Aí depois Jesus vai usar o mesmo termo aqui da candeia colocada, né, sobre o velador. Então, quando nós aprendemos e praticamos, é o momento que estamos sendo colocados em destaque. E oportunidades acontecem na nossa vida para que pratiquemos a palavra de Deus. O outro texto, Lucas 8, de 11 a 15, né, no contexto anterior é o mesmo do que eu falei aqui de Marcos. E no posterior, Jesus fala sobre a sua família. E ele fala que a sua família é aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então, mais uma vez, ligado aqui à prática. E, por fim, lá em Lucas 11, 34 a 36, o contexto, lá quando Jesus usa essa expressão, ele também vai falar sobre os nossos olhos ser a luz do corpo. E que nós devemos manter os nossos olhos na luz e não nas trevas. Porque se os nossos olhos estiverem nas trevas, grandes trevas serão. O que ele está dizendo? Precisamos olhar o que é bom, olhar o Evangelho, colocar nossos olhos em Deus, e assim teremos condições de imitar o Senhor. Tudo levando a essa ideia de prática da palavra do Senhor. Crente, ele precisa ser crente, aliás, crente precisa ser gente de atitude e não apenas de argumentos. Não adianta nós recebemos tanta luz de Deus, mas a nossa prática ser contrária ao que nós aprendemos. Como crente, você precisa ter atitude, ação. Lá em 1 João 2, 9 a 11, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha só que interessante, aqui esse texto fala claramente isso. Se você diz que está na luz, você ama o seu irmão. Se você fala que está na luz, mas você odeia, você faz mal para o outro, você prejudica o outro, então você está nas trevas ainda. Se a luz de Deus não é prática na sua vida, pelo contrário, você defende o Evangelho, mas ao mesmo tempo pratica o contrário que o Evangelho vive, ensina, você está nas trevas. É o que a Bíblia nos ensina. Então, como que nós vamos glorificar a Deus? Aprendendo da luz de Deus e vivenciando. E o objetivo aqui das obras está bem claro. Não é para a vanglória humana, mas é para a glória de Deus. As obras praticadas por obediência a Deus glorifica a Deus porque revela a santidade. Eu não estou aqui afirmando obra social, mas santidade na vida como uma rotina diária, né, todos os dias. Porque às vezes as pessoas pensam assim, então eu preciso sair fazendo um monte de obra social, só que não sabe amar o filho, não sabe amar a esposa, o cônjuge, o colega de serviço, o empregado, o chefe, não adianta nada. Agora precisamos vivenciar o amor de Deus, o Evangelho, em todo tempo. Que cada dia a nossa igreja seja forte como uma igreja que vive o Evangelho e que o nome de Deus seja glorificado por meio das ações de cada membro dessa igreja. Para estar concluindo, irmãos, eu quero concluir essa mensagem com um conselho do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, que está lá em Éfeso 5:8. Paulo diz assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz.
né, que nós como igreja possamos andar como filhos da luz. Em meio a essa pandemia, possamos refletir a luz de Deus. Esse é o chamado em todo tempo, em toda circunstância. Chamado de Deus para nós, sermos a luz nesse mundo. Como igreja de Jesus, somos a luz nesse mundo. Somos colocados em diversas circunstâncias para que a luz de Jesus brilhe em nossa vida. Nossas atitudes devem mostrar que somos guiados pela luz de Jesus e não pelas trevas. E desta forma, fazemos parte da igreja que glorifica o nome de Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, quero agradecer ao Pai por poder pregar a Tua palavra, por poder cultuar o Senhor, ó Deus, e poder chegar nos lares dos irmãos que não podem estar aqui. Quero te agradecer, ó Deus, porque eu nunca vivi um momento assim, ó Pai, e outro dia conversando com o presbítero Elias, nós estávamos falando sobre isso. Esse tempo que nós vivemos hoje, nunca nós vimos a igreja sendo proibida aqui no Brasil de cultuar o Senhor, ó Deus, de não poder vir ao templo para cultuar o Senhor. E hoje nós estamos vivendo isso, mas num tempo também que o Senhor permitiu, porque ao mesmo tempo o Senhor nos dá o recurso das redes sociais, ó Deus, o Senhor nos dá o recurso de chegar nos lares, através dessa transmissão. Eu quero pedir que o Senhor esteja falando a cada coração que está em sua casa, os irmãos que vieram aqui hoje para servir o Senhor hoje aqui. Ó Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo como igreja do Senhor. E mesmo diante da pandemia, que a tua igreja não venha a se esconder no mundo, mas pelo contrário, ela seja colocada em destaque. Ó Deus, tendo atitudes que reflitam o Senhor, que reflitam o Evangelho. Eu peço a Deus que o Senhor nos abençoe e nos ajude, a Deus, a glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém, irmãos. Eu quero estar nesse momento também, você que nos acompanha em casa, impetrando a bênção sobre a sua vida. Que Deus esteja te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Vamos finalizar cantando o Tríplice Amém, que você possa cantar na sua casa conosco. Queridos, eu quero passar apenas um aviso rápido para os irmãos, também você que nos acompanha em casa, eu peço que não desligue ainda não a sua transmissão, continue aí, ouça esse aviso que é de suma importância. Se diz respeito ao próximo domingo, dia 28 de março, domingo que vem, conforme o decreto municipal, ainda nós não poderemos nos reunir publicamente aqui, todos os irmãos aqui, cultuando a Deus, ainda não temos essa permissão ainda, né? E faremos um culto online novamente. Porém, irmãos, nós precisamos ter uma visão espiritual. Quando as coisas apertam no mundo, a igreja tem que ser a primeira a ser o exemplo do mundo. E nós aprendemos na palavra de Deus que as crises se resolvem de joelhos diante do Senhor. É se humilhando diante do Senhor. Assim, no próximo domingo, nós teremos aqui na nossa igreja um culto de 12 horas. Vai começar às 7h30 da manhã e vai acabar às 19h30. Na verdade, serão 12 cultos consecutivos, um emendando o outro, até completar as 12 horas. Será transmitido online, né? Você não precisa estar aqui na igreja para poder assistir, né, parte do culto, né, o tempo que você, né, se dispor a assistir. O fato é, também nós não estamos fazendo esse culto para mostrar para os homens. O culto é para Deus. Né? Como igreja do Senhor,
estaremos, domingo que vem, 12 horas aqui, em escalas, né, mais de um pregador, né, mais de uma pessoa, né, conduzindo louvor, e estaremos, né, nessas escalas cultuando a Deus durante 12 horas, clamando o Senhor, né, que esteja socorrendo ao mundo, né, com sua misericórdia e graça, e nós cremos que o Senhor é servido, né, da sua igreja para que possa abençoar o mundo. E por isso nós faremos isso. Então, quero te convidar, né, no próximo domingo, né, você esteja aí atento, nós vamos também compartilhar o link no grupo da igreja, né, você possa assistir, né, e aqueles que também que puderem contribuir, depois eu estarei durante a semana explicando, né, e fazendo essa escala desse culto de 12 horas no próximo domingo. Deus abençoe, fique com Deus e boa semana para todos vós.